Glória a Deus. Lamentações, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 21. Que diz a palavra do Senhor: não vos comove isto a todos vós que passam pelo caminho? Atendei e vi se há dor com a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do seu furor, da sua ira. E o 21 diz: ouve, e eu suspiro, mas não tenho que me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgaram, porque tu determinaste, mas trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Pai Santo e Deus querido, Deus de poder e glória, nesse momento, Senhor, toma as tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Toma a tua igreja na tua mão, abençoa a tua palavra, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. O vínculo da aliança de Cristo veio suportar a cruz. Glorificado seja Deus. Irmãos, hoje nós estamos vendo as pessoas no dia de hoje se lamentam. Tem tanta encenação, tem tanta gente programando, fazendo encenação, mas são poucos que querem Jesus. São poucos que obedecem a Jesus. Quantos dessa manhã estão comemorando, uns jejuando, outros fazendo tanta liturgia, mas não entrega seu coração a Deus. Não vê o sacrifício de cruz, não se comove da dor do Senhor, porque a dor que ele sofreu por nós, mas as pessoas não se comovem da dor dele. E o profeta Isaías nos diz que ele foi subindo como um renovo em terra seca. Irmãos, quando se fala em terra, está falando de seres humanos na Bíblia. E o Senhor nasceu no meio de Israel, que estava seco, porque tinha perdido a noção da salvação, tinha perdido com a comunhão com Deus. Israel vivia de ilusão, Israel fazia tudo que era determinado na lei, mas não adorava a Deus, não glorificava o Senhor. Israel não tinha prazer em estar ao lado do Senhor, vivia somente de sacrifícios, de luas novas, de tudo que era programado por Deus, mas não vivia para Deus. Eu quero dizer essa noite, o que nós precisamos é viver para Deus. Amém. É nos colocar de uma maneira que Deus se agrade em nós. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus, mas Deus está agradando de nós. Porque eu agradar a Deus é uma coisa, agora Deus se agradar de mim é totalmente diferente. O que nós precisamos saber se naquilo que nós estamos agindo, Deus está se agradando. Quando Deus olhou para Noé, achou graça aos olhos do Senhor. É assim que o Senhor tem que achar graça aos teus olhos. No meio de uma geração perversa, o Senhor achou graça nos olhos de Noé. Glorificado seja Deus. A Bíblia diz que ele era filho pobre, que não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha nada. Jesus era uma pessoa tão simples, Deus determinou tão simples, que Jesus nasceu numa escrivaria, tendo como berço uma manjedoura. Glorificado seja Deus. Sem conforto, sem nada. Assim como Adão veio ao mundo simples, Adão veio ao mundo simples, assim veio Jesus. Simples, sem nada. Glorificado seja Deus. E nós podemos ver que hoje as pessoas não olham para esse Jesus tão humilde que veio só com propósito.
recuperar o homem para Deus. O homem tinha perdido a esperança. O homem tinha perdido a esperança de vida eterna, esperança de salvação. O homem tinha perdido toda a esperança do homem de ser perdida. E Jesus veio recuperar a esperança do homem. Amém, meu Deus. Mas uma esperança de vida eterna. Uma esperança de religar o homem a Deus. Porque o homem precisa ser religado a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus, olhando da terra, não viu um justo, um sequer. Teve que fazer o sacrifício de mandar o seu filho, porque ele tinha feito uma promessa. Ele tinha prometido recuperar este homem, mas ele não encontrou alguém que tivesse capacidade para recuperar o homem. Ele não encontrou alguém que pudesse dar a vida para salvar o homem. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele teve que sacrificar o seu próprio filho. Glorificado seja o nome de Jesus. Porque todos eram pecadores, todos estavam destituídos da glória de Deus. Glorificado seja Deus. Aqueles que ele tinha criado, dado autoridade, dado poder para ministrar para o povo, tinham se corrompido. Os sacerdotes tinham se corrompido. O mundo estava corrompido, talvez como agora, corrompido. Porque não tinha Deus, eles sabiam que existia um Deus, mas eles não viviam para esse Deus. Eles não pregavam esse Deus. É como o mundo hoje. Todos os seres humanos sabem que tem um Deus, mas são poucos que vivem para esse Deus. São poucos que glorificam o nome desse Deus. São poucos que marcam a sua própria vida para que Deus possa viver na vida deles. Glorificado seja o nome de Jesus. Por amor à sua criação. Irmão, Jesus veio morrer por amor à criação dele. Ele veio dar a vida, não foi por outro sentido. Eu sempre estou dizendo aqui, o sentido do Evangelho é vida eterna. Amém. O sentido do Evangelho é um dia você poder encontrar com o seu Criador. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele doou o seu próprio filho, irmão. Isso não comove as pessoas. Isso não comove a morte de Cristo, não comove mais ninguém. Antigamente os homens tinham uma comoção no dia de hoje. Hoje, mesmo eles de uma maneira errada, não existia uma comoção. Hoje o homem não se comove. Não tem mais comoção. Não tem mais respeito. É uma coisa comum. Jesus se tornou, a morte de Cristo se tornou uma coisa comum. Glorificado seja Deus. O homem não comove de saber que Jesus morreu pregado em uma cruz. Jesus derramou o seu próprio sangue para remir o homem do pecado, mas isso não comove mais ninguém. Glorificado seja Deus. As pessoas têm noção que Jesus morreu para que eles hoje tenham mordomia, para que eles tenham boa vida, para que eles sejam milionários. Jesus não morreu para isso, irmão. Jesus morreu para nos salvar. Amém, amém. A comoção que nós temos hoje não é comida, não é bebida, mas é sentir dentro de nós que o Senhor morreu no Calvário para me dar salvação. Glória a Deus. O Senhor morreu no Calvário por mim. Glorificado seja o nome de Jesus. Essa doença do coração do homem, irmão, do coração humano, não tem limite. É uma calamidade esse homem está vendo a sua própria destruição. Coração endurecido, o homem não reconhece nada. O homem não reconhece o sacrifício da cruz. Muitas pessoas botam a cruz nas costas, saem caminhando e achando que está adorando e glorificando o nome do Senhor. Lá aqui no livro de Isaías 45 diz que nada sabe aqueles que carrega nos ombros as suas imagens de escultura.
e adoram um Deus que não pode salvar. Glorificado seja Deus. O Deus que salva é aquele que deu a vida na cruz. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Os homens preferem andar com Deus nas costas do que ser carregado por Deus. De quem coisa a Deus no seu coração, na sua mente. Os homens preferem viver a vida miserável, destruída, destruir o seu corpo, destruir a sua alma. Glorificado seja o nome de Jesus. Rejeita a salvação, irmão, conquistada ali no Calvário. Condena a sua própria alma. Quem condena a alma do homem é o próprio homem, porque não aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque não obedece a sua palavra, porque não tem reverência por a palavra de Deus. Glorificado seja Deus. O homem vive fugindo do seu Criador o tempo todo. Mas ele sabe que um dia ele vai enfrentar a ira de Deus. Assim como o homem rejeita o Senhor Jesus, um dia ele será rejeitado. Um dia ele será totalmente banido da presença de Deus, porque ele rejeitou o filho da terra, porque ele não ouviu, ou se ouviu, não deu lugar a Deus no seu coração. Glorificado seja Deus. O homem não adora a Deus porque ele quer misticismo. Ele quer Deus e quer o diabo. Ele quer viver as coisas de Deus e as coisas do mundo. Ele quer viver a sua própria vida. Ele quer ser dono da sua própria vida. Ele não tem Deus como Senhor da sua vida. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas um dia será um dia, no grande dia, ele vai ser rejeitado, como ele é rejeitado hoje, o Senhor Jesus. Como ele faz hoje, um dia ele será feito com ele. Glorificado seja o nome de Jesus, porque as promessas de Deus irão se cumprir. Amém. Assim como as promessas de Deus se cumpriram, dando seu Filho Jesus por nós, assim também a promessa do Senhor se cumprirá, que o Senhor condenará todos aqueles que não me aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus. E nós não podemos omitir a palavra. Nós não podemos pregar de outra maneira, porque a Bíblia diz que nós temos que ser santificados na verdade, para que a nossa palavra se torne verdade. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus, que o homem não aceita, que o homem não quer. Glorificado seja o nome de Jesus. Hoje o homem quer usar Deus para seus próprios fins, para suas próprias vontades. Mas um dia ele se arrepende, e esse arrependimento não chegará, porque o Senhor não terá ele por inocente. Tudo que ele semeou aqui na terra ele vai colher um dia. Glorificado seja o nome de Jesus. No alto da montanha, irmão, uma cruz erguida, e nela o Filho de Deus pregado por nós. Aleluia, Deus. Oh, glória. No alto da montanha, Glória, Jesus. Oh, glória. na solidão, Jesus morreu no alto da montanha, fora da cidade. Não é porque Jesus estava impregnado em pecado, mas é porque a cidade de Jerusalém era pecadora, não podia receber o Filho de Deus. Amém, Jesus. Oh, glória. E ali ele foi pregado. No Museu de Jerusalém, eu nunca fui lá, mas pessoas que já foram dizem que os pregos estão lá. É prego de 30 centímetros de tamanho, com um diâmetro de quase 2 centímetros de grossura, enfiado no corpo do nosso Salvador, sem anestesia, sem nada. Glorificado seja Deus. Era isso que no dia de hoje nós temos que refletir. É sentir a dor daqueles pregos entrando em nossa própria carne, como entrou na carne do Filho de Deus, por mim e por você. Era isso que nós temos que sentir, como se aquelas chicotadas fossem
que nós temos que sentir e nos alegrarmos pela coragem de Jesus, de ter descido a sua glória, para podermos fazer por nós. É o momento de nós refletir que a minha salvação custou o preço de sangue, a minha salvação custou a morte de um inocente, a minha salvação custou o opróbrio e a vergonha e o desprezo do Filho de Deus por mim. É assim que nós temos que refletir. Esse é que tem que ser o nosso sentimento, porque tudo foi por mim, tudo foi por você. Se nós não tivéssemos pecado, o Senhor não morreria na cruz. Glorificado seja o nome de Jesus. Sentença de morte, sem piedade. Glorificado seja o nome de Jesus. Os homens não tiveram piedade, não tiveram misericórdia no Senhor. E hoje o Senhor é tão misericordioso para com nós. Aquilo que ele não achou do homem, hoje ele dá para o homem misericórdia. Glorificado seja o nome de Jesus. Aquela cruz, aquele sofrimento, era para nós, meu irmão, para os perversos, os outros como somos nós. Não era para o Filho de Deus. Mas o homem não podia salvar a si mesmo. O homem não tem poder para salvar a si mesmo. Então o Senhor vem fazer a ligação entre Deus e o homem. E a única maneira do homem se ligar a Deus é através da cruz. Aleluia. É por isso que eu digo, o evangelho que não tem cruz não é o evangelho de Jesus Cristo. Foi a cruz que nos liga a Deus, irmãos. Amém, meu Deus. Foi o sofrimento de Cristo que nos levou a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus não veio aqui morrer para ser um mar. Jesus não veio morrer para ser um Leme, para ser um mar, para ser um Tiradentes. Jesus não veio morrer na cruz para aparecer em televisão. Jesus veio morrer na cruz para te salvar. Amém, meu Deus, amém. Nós podemos ver que os homens bons lá do outro lado, eles se matam e matam milhares de pessoas. Jesus morreu para dar vida. Amém, glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. E vida com abundância. E não é uma vida humana, mas é uma vida eterna. Amém. Não é uma vida de promiscuidade, mas é uma vida de santidade. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Não é uma vida de tristeza, mas é uma vida de alegria. Amém, meu Deus. Amém. Jesus morreu para isso, para te dar uma vida de paz. Glória a Deus. Para isso ele morreu na cruz. Glorificado seja Deus. Porque os homens tanto repudiam, porque não comove os homens. Que o homem só pode ter paz, o homem só pode ter felicidade se ele tiver Jesus Cristo. As pessoas podem ter momentos felizes, mas eles não têm paz, porque a paz que é o Filho de Deus, glorificado seja, ele é o príncipe da paz, glorificado seja o nome dele. Aleluia. Cristo, meu irmão, aceita uma coroa de espinho, o opróbrio, a vergonha, irmão, como ele disse várias vezes, a vergonha que aquele homem sentiu, as pancadas, os sofrimentos. Será que é para nós fazer farra no dia de hoje? Será que é para o homem se alegrar? Será que é para o homem comer bem? Ou para o homem ter sentimentos de tristeza? Porque ele foi o causador da morte de Cristo. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Seu castigo, irmão, preparado em razão da nossa culpa, e não sentimos nada. Isso não nos emociona. Glorificado seja Deus. Queremos apenas que o Senhor nos dê aquilo que necessitamos. Milhares e milhares de pessoas, quando está em situação de paz, de alegria, Jesus é o bom.
Quando ele cai em qualquer sofrimento, em qualquer situação, a primeira coisa que ele faz é virar as costas para o Senhor, glorificar a Deus. E a Bíblia diz que nós somos responsáveis pelas nossas culpas. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Quando reconhecemos Cristo, irmão, seu sacrifício pelo pecado é em vão. Quando você ou eu, qualquer um repudia, não aceita Jesus como Salvador, nós não acreditamos que Ele morreu na cruz. Porque Ele morreu pelas nossas culpas. Ele morreu pelos nossos pecados. Se nós repudiamos Ele, nós nos colocamos em posição superior a dele. Nós não temos culpa e não temos pecado. Glorificado seja Deus. Então Ele morreu em vão, como está em Hebreus 6. Glorificado seja o nome de Jesus. Precisamos entender, irmãos, que a morte de Cristo é a minha vida. A dor de Cristo é a minha alegria e a minha felicidade. Glorificado seja o nome de Jesus. A igreja, irmão, foi criada pela cruz. Ela pode ser organizada por homem, mas a verdadeira igreja foi criada ao pé de uma cruz. Naquela cruz nasceu a verdadeira igreja do Senhor. Jesus morreu de braços abertos. E podemos ver que ali Ele criou a sua igreja, os salvos e os condenados. O que estava na direita reconheceu que era pecador. Aleluia, Deus. Reconheceu que ele era um pecador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E naquele momento ele clamou ao Senhor, e o Senhor perdoou os seus pecados. Amém, Jesus. Glória a Deus. E disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. O da direita e o da esquerda repudiou o Senhor, zombou, gozou, não acreditou no seu pecado, apenas tentou seduzir o Senhor, para que o Senhor descesse da cruz junto com ele. Glorificado seja Deus. E assim são milhares de pessoas que querem que o Senhor desça na cruz junto com ele, para satisfazer os seus desejos e as suas vontades materiais, como aquele outro da esquerda queria, e Jesus descesse da cruz junto com ele. Para quê? Para ele continuar a sua vida progressiva de miséria, de roubo, de homicídios, e assim tem milhares de pessoas que ainda atrás de Jesus para isso. Mas eu quero dizer essa noite, entre aquela porta direita. Jesus não quer abrir a igreja da salvação, Aleluia, Deus. a igreja do perdão, a igreja do arrependimento. Aleluia, Deus. E a da esquerda, a igreja que repudia o Senhor, a igreja que não vai subir, porque repudia o nome do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. A igreja do Senhor nasceu do amor de Deus, irmão. Amém, meu Senhor. Glória. Jesus verteu o seu sangue carmesim para lavar os nossos pecados. Os meus pecados, os teus pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Que sangue limpa, que regenera. Glorificado seja Deus. Isaías diz que aquelas porradas foi para curar as nossas feridas, as nossas enfermidades, mas é a enfermidade espiritual, é a tua alma machucada, teu coração machucado, que só pode ser curado por Jesus. Qualquer outra enfermidade no mundo tem médico, mas para curar teu coração, a tua alma, só Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. O Filho de Deus deu sua vida, meu irmão, pelas nossas vidas. Que amor é este? Que a pessoa deixa a sua glória para trocar
por vida de pecadores, por vida de pessoas que vivem totalmente afastadas da sua glória, e o homem continua repudiando, prefere viver a vida promíscua do que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa situação era grave, irmão. A carga era grande. Nós éramos condenados. Nós não éramos salvos. Nós éramos instituídos na glória de Deus. E o homem continua querendo ficar instituído na glória de Deus. O homem continua abandonando a glória de Deus. O homem continua não aceitando Jesus. O inocente teve que descer da glória para nos libertar da garra do inimigo. Amém, meu Deus. Se Jesus não desse a sua glória, irmão, nós continuávamos sendo dominados pelo inimigo. Se Jesus não desse a sua glória, nós não teríamos direito à vida eterna. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Para cumprir a promessa de Deus, feita ao homem lá no Éden, o Senhor disse que era da mulher. A mulher pecou, a mulher errou, a mulher levou o homem ao precipício, e da mulher tinha que nascer o Salvador. Glorificado seja Deus. Aleluia. Por isso que Jesus nasceu de uma mulher. Deus poderia ter mandado Jesus, independentemente do ser humano, ele poderia ter aqui fisionomia de ser humano, mas ele teve que nascer da virgem. Como Deus, ele tem pai e não tem mãe. Como homem, ele tem mãe e não tem pai. Glorificado seja o nome de Jesus. Como Deus, com Cristo, ele é filho de Deus. Como Jesus, ele é filho de mulher, de Maria. Glorificado seja o nome de Jesus. Esse é o grande sentido, esse é o grande mistério. É por isso que o nome é Jesus Cristo. Jesus, filho de Maria, e Cristo, filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. É isso, meu querido amado irmão. O poder está no Cristo, que é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. E esses homens, que Deus amou tanto, dando sua vida, continuam fugindo dele. Por quê, irmão? Deus amou tanto esse homem, deu a sua própria vida, e o homem continua fugindo de Deus. O homem continua desobedecendo a Deus. O homem não tem prazer em glorificar o nome de Deus. Por quê, irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus. O homem continua rejeitando a grande oportunidade. É voltar aos braços do Pai. Porque não quer voltar aos braços do Pai. Os homens querem ver a sua própria vida. E Deus está dando uma oportunidade. Volta aos braços do Pai. Eu te aceito como você é. Sou eu que transformo a tua vida quando não dá lugar. Jesus está clamando, volta meus braços. Eu morri de braços abertos para que eu não sei pudesse ser abraçado. Glorificado seja o nome de Jesus. O convite é para os homens humildes, irmãos. Porque tem muitas pessoas que querem ser humilde, já tem Deus na sua vida. Mas o convite é para os humildes, para os violentos. Cristo transforma qualquer tipo de homem que se dedica a viver na casa dele. Cristo transforma qualquer um que queira obedecer a sua palavra. Porque Ele é quem te conhece. Ele é quem sabe quem é você. Glorificado seja o nome de Jesus. O Senhor convida, venha ser de novo. Venha ser da água. Venha ser do Espírito. Vem fazer uma aliança comigo. Vem ver do meu lado. Você tem oportunidade de ver do lado do Senhor. Você tem oportunidade
de viver de bem com o Senhor, e um dia ter direito à glória de Deus. Não é a glória do homem, irmãos. Não é a glória passageira. Não é a glória falsa. Não é a falsa felicidade. É a verdadeira felicidade. É viver uma glória com o Senhor Jesus. É viver uma glória, irmão, uma eternidade. Mas para que o homem viva essa eternidade, ele tem que fazer uma aliança com Deus. E o que o homem não quer hoje é essa aliança com Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, e muitas vezes o homem não sabe que depois da morte não haverá oportunidade. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Como também a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Glorificado seja o nome de Jesus. Agora, irmão, nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da misericórdia de Deus. Temos uma grande oportunidade de nos arrepender, de voltar para o Senhor. Temos uma grande oportunidade dessa aliança com Deus. Mas o homem continua fugindo. O homem não acredita. O homem não aceita. O homem não acredita que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para mudar a sua vida, para levar um dia para a glória dele. O homem continua desacreditando. O homem pensa que é falando no nome de Deus, é acender uma vela, é fazendo seus sacrifícios humanos, é que Deus vai te dar a vida eterna. A vida eterna se dá quando você se arrepende, quando você coloca essa cruz dentro do teu coração, quando você é selado com o Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que dia sem misericórdia, a porta da graça está aberta. Não sei por quanto tempo ela ficará aberta, mas um dia ela vai fechar. E muitos vão bater na porta, e o Senhor vai dizer: não vos conheço, porque o homem repudia o Filho de Deus. Glorificado seja Deus. A porta da graça continua aberta, irmão. Pode entrar, todos podem entrar. Cristo te convida. E eu creio que tem milhares de pessoas, ou muitas pessoas, ouvindo esse aparelho de som. Essa é a noite de você se reconciliar com Deus. Essa é a noite de nós voltarmos atrás em nossos pensamentos, em nossas atitudes, e dar um passo na vida preguiça que nós temos. Dizer: eu quero viver para Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ter uma vida transformada por Deus. Precisamos disso, irmãos. Que Deus possa, meu irmão, cada dia nós que estamos aqui, independente de qualquer coisa, nunca deixar esse Deus, nunca abandonar esse Deus. Glorificado seja Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz: se permanecer até o fim, será salvo. Glorificado seja Deus. Volte, venha para Cristo, venha viver a plenitude da verdade de Deus, venha desfrutar do dom de Deus. Precisamos, querido amado irmão, desfrutar do dom de Deus. Não é viver dentro da igreja, é desfrutar do que Deus tem de melhor para você. As pessoas confundem muito igreja com desfrutar da glória de Deus. Nós temos que aprender a desfrutar da glória de Deus, do poder de Deus, da amizade de Deus. É isso que nós precisamos. É reconhecer Ele como o Senhor e Salvador. É testemunhar que Ele é o Deus Salvador. É glorificar o nome dEle com nossas atitudes, com aquilo que fazemos. Porque, irmãos, Jesus está voltando para buscar uma igreja. E Ele diz para aqueles dois varões galileus: porque olha para os céus
Aquele que eu vi subir foi para a glória, mas ele voltará para buscar o seu povo. Voltará para buscar os remidos. Voltará para buscar aquele que adorou, aquele que glorificou o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos ter, irmãos, consciência do Deus que nós servimos. Que possamos ter consciência da glória de Deus em nossas vidas. Que não sejamos turbados por vento de doutrinas. Que não sejamos turbados por aquilo que o mundo nos oferece. Que não sejamos turbados pelos oba-oba, mas vivemos em constante verdade da palavra de Deus. Amém, meu Deus. Que a glória de Deus possa florescer sobre nós. Que o mundo possa ver Deus em nossas vidas. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Amém, meu Senhor. Que Deus em Cristo possa nos renovar, Glória a Deus. nos transformar, mudar cada dia nosso pensamento. E que possamos, irmão, não lamentar pela cruz, mas agradecer a Deus, porque Ele morreu numa cruz para nos dar vida eterna. Amém, meu Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Estou perguntando que ora o Senhor em nome de Jesus. Amém, Jesus. Santo Deus, eterno Pai, graças eu te dou, por Senhor nos conceder mais uma noite aqui na tua casa. Amém, Jesus. Que a tua palavra, Senhor, falou nos nossos corações. Amém, meu Que Senhor. essa mesma palavra que falou nos nossos corações, meu Pai, através do aparelho do som, possa alcançar vidas nessa noite, Senhor. Amém, meu Possa Senhor. transformar vidas nesta noite. Amém, glória a Deus. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, toma nossas vidas nas tuas santas mãos, Senhor. Amém. Nos fortalece, meu Pai. Eu também te peço, meu Pai, pelos aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor possa renovar. Amém. Que o teu Santo Espírito possa tocar nessas vidas, meu Pai. Sim. Que o Senhor possa, meu Pai, com o teu poder, resgatar essas vidas para ti, Senhor. Amém, Que o Senhor possa, Jesus. meu Pai, tocar no coração delas e relembrar o tempo que ela veio na tua casa, Senhor. Amém. Na tua presença, meu Pai. Sim, Jesus. Traz de volta, meu Pai, aqueles que Traga, estão Jesus. perdidos, aqueles que se afastaram dos teus caminhos, Sim, Senhor. Jesus. Traz de volta para Traga, a glória em do nome de teu Jesus. santo nome, Senhor. E a tua igreja, meu Pai, conserva a tua igreja, a tua presença, Senhor. Amém, Fortalece a tua igreja, meu Pai. Até Amém, a tua glória a volta, Deus. Senhor. É que eu Aleluia. te peço no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. O amor de Deus Pai, Assim seja. o amor de Deus Filho, Assim seja. as doces consolações do Espírito Santo, Assim e seja. seja com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra. Glória para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.